Nope ou Não Olhe finalmente chegou e não é exatamente como eu esperava, mas isso não quer dizer que seja ruim. Na história temos dois irmãos que cuidam de um rancho de cavalos que foi herdado pela família deles e eles começam a notar algo muito estranho ali no céu em cima do rancho. Entendendo que não se tratava de algo aqui da Terra, eles têm a ideia de tentar pegar alguma prova, filmar, tirar foto, qualquer coisa desse objeto voador que fica ali rondando ali em cima do rancho em busca de fama e de dinheiro. O negócio é que na tentativa de gravar, de pegar alguma prova daquele objeto voador ali, eles acabam deixando o que quer que tenha ali dentro bem irritado e eles vão ter que sofrer as consequências. História simples, né? Quando você ouve essa sinopse dá até pra pensar que nem é um filme de Jordan Peele. E esse é o ponto mais intrigante de Nope, o ponto que com certeza vai ser o assunto principal das pessoas que forem comentar sobre esse filme e já tiverem assistido os filmes anteriores dele, como ele não parece ser um filme de Jordan Peele. E eu não digo isso apenas pela sinopse, o filme realmente não traz tudo que o Jordan Peele gosta de trazer para os seus filmes. Nos filmes dele, a gente costuma ter sempre uma história a mais por trás daquilo que a gente está assistindo ali, um significado mais profundo, geralmente uma crítica social. Em Nope, a gente não tem isso. Ou eu que não consegui enxergar nenhum significado mais profundo naquela história. Se você assistiu e você conseguiu captar algum significado além daquilo que é mostrado pra gente na tela, eu te convido a compartilhar essa sua ideia conosco aqui nos comentários. O que eu senti vendo Nope é que aquela ali é uma história de extraterrestre. Pronto. E isso é algo negativo? Não, isso só causa um estranhamento. Que querendo ou não, a gente vai assistir ao filme esperando por um típico filme de Jordan Peele. E quando a gente chega lá e não tem crítica social, não tem um significado mais profundo, só tem realmente uma história de terror com ficção científica, a gente estranha. O que a minha cabecinha pensa sobre isso? Eu penso que o Jordan simplesmente quis explorar uma outra maneira de contar uma história. Ele quis trazer uma história bacana sobre extraterrestre e achou que essa história não precisava ter um super significado por trás. E é isso. E tá certíssimo, gente. Você não precisa criticar a sociedade pra fazer uma boa história. Você não precisa de um assunto que cutuque alguém pra fazer um filme interessante. Você só precisa de uma história legal. E Nope tem uma história legal. Eu não vou dizer que ele é perfeito e nem que ele chega aos pés de Corra ou de Nós. E nem vou fingir que ele não dá uma enrolada em alguns momentos, porque ao longo das suas 2 horas e 10 minutos de duração, ele dá uma enroladinha ali. Mas ele tem uma boa história, sim. Ele é divertido, sim. É uma história que se destaca, sim, porque não vai achando que é uma história de OVNI como qualquer outra por aí, não. O Jordan se certificou de que mesmo fazendo uma história com um assunto batido, que é esse de extraterrestre, de OVNI, que ela teria sim o seu diferencial. Diferencial esse que eu não sou nem louca de falar aqui, mas que eu quero que você fique ciente de que ele existe. A trama é realmente simples e não conta com várias reviravoltas, mas o que importa aqui é a forma como a história é contada, que é ótima. O filme constrói a tensão maravilhosamente bem e prende a sua atenção o tempo todo sem a necessidade de grandes reviravoltas. E sim, trazendo cada vez mais a ameaça para perto dos personagens, fazendo com que eles vão conhecendo melhor com quem eles estão lidando, e é isso que vai fazendo a tensão e subindo ao longo do filme. E eu fico muito feliz em dizer isso, que ele não é apenas sugestivo. Ele realmente mete bala nos efeitos visuais. Ele traz a ameaça ali pra tela pra gente ver ela de todos os ângulos possíveis. Mas ao mesmo tempo que ele consegue construir bem a tensão necessária para prender a sua atenção em uma história desse tipo, ele também traz bastante do nosso queridíssimo alívio cômico. E eu também fico feliz em dizer que as doses de alívio cômico inseridas na história ficaram perfeitas. Nem de mais, de modo que estragasse algum momento mais tenso, e nem de menos. Falando um pouco sobre os personagens, todos são ok, interessantes, todos adicionam bastante à trama, e todos têm ali também a sua parcela no alívio cômico. Mas, meu povo, se vocês acham que a estrela desse filme é o Daniel Kaluuya, vocês estão muito enganados. A personagem da Keke Palmer, que faz a irmã do Daniel, é a alma desse filme. Ela é que dá ideia, ela que faz você rir, ela é que tem mais presença no filme. Não que o personagem do Daniel não tenha presença ali, até porque a atuação dele é impecável. Mas o personagem dele é um cara mais na dele, que não fala tanto. É um cara sem medo, que parte pra cima da ameaça, mas ainda assim ele é um cara mais na dele. Enquanto ela é o exato oposto. Ela fala, ela grita, ela xinga. Eu gostei
muito, mas muito mesmo dessa personagem, gente. Eu terminei o filme falando que eu queria ser amiga dessa menina. E é muito legal quando a gente cria essa empatia tão grande por um personagem. Eu já estava super envolvida ali com a história, mas eu sinto que a personagem dela me fez ficar mais envolvida ainda, porque ela é muito divertida e ela te traz mais ainda pra história. Por falar em diversão, outro personagem que traz bastante alívio cômico pra história é o personagem do Brandon Perea. Ele entra na história de um jeito bem despretensioso, de modo que você fica ali, será que esse cara vai ter algum lugar nessa história? Mas ele acaba tendo, ele acaba conquistando o lugar dele ali. Que bom, porque ele é um personagem bem divertido também. Agora, falar dos personagens e não falar sobre o motivo deles terem permanecido ali naquele lugar, mesmo com aquela super ameaça ali, não tem como, né? Pois bem, é algo estúpido, pensando assim de fora, você ficar lá só pra tentar filmar extraterrestres e ganhar dinheiro com isso? É, mas o filme não deixa você pensar que é algo estúpido. A forma como a história é conduzida não faz com que você preste muita atenção nisso, sabe? Existem momentos em que eles não querem estar ali, existem momentos em que é necessário que eles estejam ali, ou que faz sentido que eles estejam ali. E a história apresenta isso pra gente de modo que a gente não tenha aquele pensamento típico de filmes de terror, era só sair daí, pronto. O filme consegue fazer com que a gente não desenvolva esse pensamento. Eu, pelo menos, não fiquei com raiva de nenhum dos personagens porque eles estavam ali. Eu, geralmente, sou uma pessoa que toma ranço fácil de personagem. Você vai entender melhor do que eu tô falando quando você for assistir o filme. Então, resumindo, a gente tem uma trama que faz sentido e isso faz toda a diferença na história. Principalmente uma história assim, que é um terror com ficção científica. Como eu disse lá no início do vídeo, Nope não chega nem aos pés de Corra e nem de Nós, mas isso não tem nada a ver com o fato de não existir crítica social ali dentro da história. É muito mais pela simplicidade da história mesmo e alguns pequenos pontos que eu não curti tanto, como, por exemplo, uma certa historinha que passa lá no início do filme, que na minha opinião ficou um pouco desconexa com a plot principal. Se você já assistiu nesse momento, você sabe exatamente de que historinha que eu tô falando. São pequenos pontos assim, mas nada que tivesse estragado a minha experiência. Nope é um filme pra você assistir esquecendo que foi feito pelo Jordan Peele e abaixando um pouquinho as suas expectativas. Não é uma história surpreendente, mas é uma história boa e uma ideia muito bem executada. Na minha opinião, com certeza vale a pena ir até o cinema assistir. Caso você vá lá assistir, depois volte aqui nesse vídeo pra me contar a sua opinião, ver o que você concorda e discorda de mim. E não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Faz favor, porque se tu gosta de terror, aqui tu tem que estar, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Oi, Kate, que tá editando. Tudo bem. Pode me cortar. Corta aqui.